Hoje nós vamos discutir cores de uma superfície, mas tentar discutir. Nós já tínhamos visto que a cor é uma sensação humana que vem uma luz que incide sobre a superfície. No caso aqui, por exemplo, se nós tivermos uma luz natural, que é a luz do Sol, onde ele emite uma certa radiância, aqui variando com o comprimento de onda. Essa radiância bate nas superfícies da cena. Cada superfície vai refletir essa radiância de forma diferente para cada um dos comprimentos de ondas. Então, nós vamos ter uma função beta que dá a reflectância de quanto cada comprimento de onda reflete, aí entre 0 e 1. Se nós multiplicarmos essas duas funções, nós vamos ter um produto que seria a radiância que chegaria aos olhos da gente. E nós vimos nos vídeos anteriores que, para que o CIE de 1931, que ainda é o grande sistema que nós usamos para medir cor de uma forma assim, de espectro, de uma forma absoluta, ele tem 3 curvas que a gente chama de X barra, Y barra e Z barra, que aqui estão representadas com vermelho, verde e azul. E se eu fizer o produto dessa função, que está aqui, LW beta, com cada uma delas, e integrar, eu vou ter as 3 componentes de cor segundo a fórmula que está aqui embaixo. Claro que essa fórmula aqui, como essas funções não são analíticas, elas são funções dadas por tabelas. Aqui eu estou usando a ideia de um somatório para representar a integral, onde eu tenho LW beta, que multiplica x barra, y barra ou z barra, vezes delta lambda. Delta lambda, na realidade, é constante, podia sair para fora. Agora, existe uma adaptação que o sistema visual humano tem, em que a superfície neutra mais brilhante da cena a gente interpreta como branco, e todo o resto, a luminosidade é comparada com ela. Então, na realidade, esses números eles são relativos porque a gente calcula, por exemplo, se o Y do branco seria um YW, eu teria que calcular um KW tal que essa expressão fosse igual a 1. Agora, a superfície branca está refletindo todos os comprimentos de onda de forma igual, ou seja, beta de lambda é igual a 1. Então, por isso é que aqui esse KW, quer dizer, quando esse Y é igual a 1, KW fica sendo 1 sobre essa soma que está aqui embaixo. Então, na realidade, deixando essas explicações de lado, olhando sob o ponto de vista puramente algébrico, calcular uma cor correspondente a uma superfície iluminada por um iluminante, no caso, iluminante natural, que é o D65, varia de acordo com essa função beta. Agora, que função beta é essa? Bom, vai depender. Claro que essa superfície rosa tem uma cor diferente da azul, dessa neutra que está aqui na frente, etc. Cada uma delas vai ter um beta diferente que vai gerar um espectro diferente que dá essa percepção. Nós já tínhamos olhado, e agora o que a gente quer fazer, na realidade, é achar todas as cores visíveis. Como é que eu consigo imaginar quais são todas as cores visíveis? Ora, a gente já tinha visto, na parte mais conceitual do curso, que esse diagrama de ferradura, que seria o diagrama do CIE de 1931, que ele mostra as cores projetadas no plano x mais y mais z igual a 1. Quer dizer, em vez de eu trabalhar com essas cores x, y, z que eu acabei de calcular naquelas fórmulas do espectro, eu divido x pela soma, y pela soma e z pela soma. Claro que se eu somar x mais y mais z dá 1, consequentemente, z é 1 menos x menos y. Então, esse sistema, na realidade, a gente usa as componentes x pequeno e y pequeno, que me dá o croma, como está escrito aqui, e y grande, que me dá a luminância. Essa é a ideia. Agora, uma coisa interessante a notar
é que, por exemplo, quando se olha aqui no diagrama de ferradura, a cor branca está aqui no meio, que é a mistura de todas as cores, como a gente viu no experimento de Newton, que a cor branca tem todos os comprimentos de onda. E também a gente vê que as cores mais saturadas ou mais puras, como elas estão aqui nessa borda, que esse 380 a 780 fica aqui nessa borda. Tá? Então, o que eu estou procurando, como eu quero ver um sólido, não é ver todos os pontos, mas desenhar simplesmente a borda. Então, eu vou procurar os espectros à borda onde sejam as cores mais saturadas. Então, como é que eu vou bolar qual é a função beta de gama que me dê as cores mais saturadas de todas as cores possíveis do espectro? Se eu lembrar que, quando eu estudo uma função, aqui uma radiação que chega na gente, aqui correspondente, por exemplo, a esse espectro aqui, eu tenho essa cor que eu desenhei aqui, fiz isso calculando exatamente. Esse espectro é um espectro médio aqui, com um verde até meio pastel. Se eu diminuir a intensidade, eu escureço esse verde. Tá? Agora, se eu mudar ele de posição aqui ao longo, eu mudo a cor dele, eu mudo a matiz dele, o rio dele, como também são sinônimos nesse caso. Tá? Aqui está ficando mais esse outro tipo de verde que está aparecendo, porque eu andei com ele um pouco para a esquerda. Ou aqui está a transformação que mais me interessa agora, é que eu estou procurando as cores mais apertadinhas no espectro, porque essa daria o verde mais saturado, que estaria na fronteira, então, daquele sólido que eu estou buscando. Então, a ideia que eu queria tirar daqui é que eu vou buscar betas que são mais dessa forma daqui, mais saturados. E eu vou fazer isso olhando aqui em cima, por exemplo, entre esse beta e esse outro beta, esse aqui tem a mesma área, esse da direita aqui tem a mesma área desse da esquerda. Só que, como esse está mais espalhado, essa cor aqui vai ser uma cor menos saturada do que essa, vai estar mais no interior do sólido. E uma coisa também, então, eu vou trabalhar, no fundo, então, com um lambda médio que vai me definir o rio, e um delta lambda que vai me definir a saturação, porque eu não vou conseguir fazer todas as cores se eu não abrir mão de ter todas as saturações. Tá? Porque eu vou sair do preto, naquela visão que tem aqui, até o branco que está aqui. Tá? Então, eu vou cada vez mais aumentando o espectro, a largura do espectro, tornando as cores mais claras à medida que eu vou vindo aqui. Aqui embaixo eu não tenho cor, porque eu estou totalmente escuro, aqui em cima eu não tenho cor, porque eu estou totalmente branco, e aqui no meio, cada vez mais, eu vou tendo mais cores saturadas, daqui do escuro até aqui, e depois eu volto para lá com as cores mais na direção do branco. Então, é essa casca desse sólido que eu vou buscar. Como eu vou buscar? Eu vou buscar fazendo todos os possíveis beta de lambda, que são esses. Note que o beta sempre varia de 0 a 1, então, na realidade, eu vou ter só que fazer essa função caixa aqui, que é uma função que, na realidade, é 0 até um ponto, depois fica 1, depois volta a ser 0 de novo. E essa linha que fica aqui embaixo, que, na realidade, são os espectros que têm contribuição nas duas pontas, tanto do infravermelho quanto do ultravioleta, que é a chamada linha púrpura, né, que liga os dois extremos. Então, eu tenho que fazer uma coisa que também pegue um pouco dessas duas pontas. Então, a maneira com que a gente vai fazer isso é usando um shift circular nesse objeto. Ou seja, a gente vai sair daqui, vai com ele até o final, até ele sumir aqui e voltar a aparecer do outro lado. Para todas as coisas, a gente vai precisar sair com ele daqui, dessa posição de lambda, até a última posição
de lambda dele do outro lado. Tá? Então, para chegar a funções como essa que estão aí. Mas, na realidade, então, vamos olhar aqui como implementar isso, que é o trabalho que eu pedi a vocês. Tá? Eu vou apresentar esse aqui, está aqui. Tá? Então, esse é o trabalho que está aqui. Eu não vou bater para não demorar muito, porque senão o vídeo fica muito longo. O que nós pedimos é a partir de um arquivo XLS, que tem aqui em algum lugar, está aqui ele. Tá? Vou até tentar aumentar o tamanho da letra aqui um pouco. Não apareceu, não adiantou muito, mas está aqui, então eu tenho aqui os comprimentos de ondas, o iluminante A, o iluminante D65, duas curvas que são de transferência de brilho para luminosidade, quer dizer, aquilo que o olho observa. Você vê que aqui na faixa de 300 nem tem valores, aí tem o X-bar, Y-bar e Z-bar do CIE de 31, que é o que se usa até hoje, e tem os mesmos valores do CIE de 1900, de 10 graus, que eu acho que é de 64. Tá? Olha só, aqui, na realidade, a partir de 380 é que me interessa, porque só a partir de 380 é que você começa a ter valores diferentes de zeros nessas curvas todas. Tá? Então, o limite que me interessa mesmo é de 380 a 780, que também já é mais do que cobre o espectro visível todo. Bom, como é que a gente vai ler isso no nosso sistema? Bom, primeiro, o nosso sistema, nós vamos importar matplotlib e pyplot, como a gente sempre fez, já num Py, tá certo? Vamos também importar o Pandas. Pandas é que vai me permitir ler planilha Excel. E vou também importar esse SKImage Color, que é um scikit-image, que é para poder fazer as conversões para os sistemas, porque eu estou querendo ver no sistema Lab por exemplo, essa transformação, vou pegar aqui do scikit-image. Tá? Ele tem todas as transformações de sistemas de cores. Então, bom, vamos ver lá. Aqui, seguindo aquela metodologia que eu insisto que a gente tem, a primeira célula, ou o primeiro início dos nossos programas, terem sempre um data path, um file name, para que a gente mudar de um lugar para outro. No caso aqui, eu estou usando o data path zero, né, vazio, porque eu estou lendo o arquivo no mesmo diretório. Tá. E aqui eu estou dizendo que estou criando um vetor com o nome dessas colunas NM, D65, X-bar, Y-bar e Z-bar, porque aqui nessa função de leitura, nesse PDF read Excel, que está aqui, eu vou ler o file name, header igual a 3 vem do fato de que tem 3 linhas que eu quero pular, o header estaria na posição, não está na primeira linha, como a gente normalmente vê, quer ver aqui, eu esqueci de chamar a atenção disso, o header está aqui, se eu chamar 0, 1, 2, essa é a linha 3, então eu quero que essa sirva como header das colunas e não a primeira, que aqui na primeira não tem nada. Tá? Então, voltando aqui ao nosso negócio, header igual a 3, e quero só usar essas colunas. Eu quero que essa biblioteca Pandas só importe para mim essas colunas, ele vai me dar um data frame, que é uma estrutura interna dele. Eu vou pegar esse data frame e vou aplicar um filtro dentro dele. Como é o filtro que eu vou aplicar? Esse que está aqui. Eu vou só considerar dele aqueles em que a coluna correspondente a nanômetros aqui seja maior que 379 e menor que 781, porque aí eu vou ler de 380 a 780 apenas, tá? E aí eu vou eu posso trabalhar com essa nomenclatura que está aqui, isso aqui é um NumPy Array, mas eu posso simplesmente dar um outro nome para ele, chamar de NM, LW, porque é a luminância do white, né? X barra, Y barra e Z barra. Tá? Aqui eu estou dividindo pelo maior valor de LW, porque aqui eu vou plotar
essas figuras todas. E como o x barra, y barra, z barra estão em torno de 1, de 0 a 1, 1 a 2, mais ou menos, eu não quero que esse LW tenha 380, como está lá e tal. Nós vamos ver que esse fator não interessa. Você pode dividir esse LW pelo que você quiser, porque ele vai, na hora de calcular a cor, essa escala sempre some com aquele valor do KW. Então, nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, aqui estão as curvas, estaria aqui meu iluminante, está aqui o x barra, y barra e z barra, tá? Lidos aqui. Feitos aqui com PyPlot, tá? Uma figura 10×6, etc. Então, voltando aqui, eu vou fazer agora uma função que vai partir de um espectro beta, que seria um NumPy array com valores entre 0 e 1, com 401 valores entre 0 e 1. O LW também tem 401 valores, x barra, y barra, então todos têm 401 valores. Eu vou calcular o KW, que é aquele coeficiente que faz com que o y de um papel branco seja 1. Então, eu vou calcular ele aqui e depois eu vou calcular aquele somatório aqui. Nota que eu meio que ignorei o delambda, primeiro, porque aqui é igual a 1, e segundo, porque esse KW tem um delambda no denominador, e aqui em cima tem um delambda no numerador. Então, na realidade, eu nem preciso, se eu trabalhando isso, esse delambda some, não interessa qual é o delambda, porque os dois somatórios são feitos disso, e então eu não vou utilizá-lo, né? Vamos voltar aqui ao que a gente estava falando. Então, essa seria uma forma que mais vetorizada, né? Essa multiplicação desses vetores de 401 posição componente a componente, isso aqui ele soma. E aqui multiplica por esse escalar que está aqui. Bom, a transformação do XYZ para o sRGB já foi explicada, aqui eu estou só colocando a fórmula da transformação. Tá? Ela, na realidade, pega o valor em XYZ, multiplica por uma matriz e depois faz uma correção gama. Agora, nota aqui que nessa correção gama eu fiz questão de deixar os valores maior que zero e menor que zero, menor que zero. Tá? Então, essa seria a definição deles. Bom, agora vamos para o cálculo em si de todas as cores que eu imagino estão na borda. Tá? Para isso, eu vou criar uma lista de cores. Estou começando colocando a cor 0, que é a cor menor. Depois vou criar uma lista de valores para serem os valores que eu vou utilizar para lambda m e para delta lambda, aqui nessa fórmula que está aqui. Quer dizer, eu vou ter, para não fazer lambda m de 1 em 1, eu vou criar uma lista de valores aqui dentro de 370 a 380, 780, com, sei lá, 256 valores, pode ser 400, pode ser 500, pode ser o que for. Aqui temos uma lista de valores aqui dentro, geralmente de 1 em 1 já seria o máximo, seria 401 valores. Né? E aqui o delta lambda também, quantos valores de abertura eu vou dar para fazer a coisa. Então, isso aqui eu vou fazer nesse linear space, que varia de 1 a 401. No caso, ele tem 512, né? Nem precisava 512. Aí tem mais do que as 401 amostras que eu preciso, né? Que seria, ou 400 amostras, que seria o caso para fazer. Tá? Então, o beta, de qualquer maneira, é um vetor de 401 posições. Por quê? Porque ele vai ser multiplicado com LW, com todos esses caras aqui têm 401 posições, tá? 401 rows, cada coluna tem 401 posições. Então, o beta, eu inicializei ele aqui como 0, e aí eu vou fazer delta seria esse delta lambda. Tá? Vamos dizer que eu queira criar uma função que tenha aqui
essa largura de 10. Então, eu vou pegar de 0 a 10, vou botar 1 nisso e vou deixar 0 o resto. Tá certo? Essa é a minha ideia. E depois eu vou pegar isso e vou shiftar ele, dando até fazer a volta aqui dentro da coisa. Então, isso está escrito aqui nesse código Python, que é, eu faço um beta básico, tá? Depois eu faço um x também nesse mesmo espaço de valores, aí faço esse np-roll, que na realidade ele rola um argumento, quando está vendo que elementos que são rolados na última posição são reintroduzidos na primeira. Então, ele faz o que eu queria, esse np-roll. Tá? Aí eu chamo aquela minha função que eu fiz, que transforma, que a partir do beta calcula o XYZ por essa expressão que está aqui. Tá certo? Pego agora e também uso uma outra função que transforma de XYZ para cor em sRGB e apendo essas duas cores, né? Primeiro eu tinha entrado com preto, aí eu vou apendando essas cores nessa lista que estão aqui, nessas duas listas, CIS, XYZ e sRGB. Depois eu transformo, faço isso para todo mundo, vai demorar para caramba, porque eu vou fazer 401 vezes 401 vezes, vou fazer todas essas contas. Agora eu estou criando um beta de branco, isso aqui na realidade acabou esse for, então agora só para pegar o último ponto, eu estou botando 1 em todas as funções, em toda a posição do beta, e esse beta branco eu vou usar para calcular o XYZ do branco. Tá? E vou também calcular qual é a componente sRGB desse branco. Vou aproveitar, vou imprimir, aqui estou imprimindo essas duas coisas. Aqui embaixo a gente vai ver que, olha só, 0,95, 1,08, que são as cores XYZ do branco, né, no D55. Se fosse um outro iluminante, aqui sempre seria 1, porque a gente normaliza para isso, mas aqui seria diferente de um lado e de outro. E aqui é essa mesma cor em sRGB, praticamente 1. Tá? Então, está aqui eles dois, que a gente imprimiu. Apendo eles dois, tá? Transformo essa lista num NumPy Array para poder trabalhar a partir disso. E aí preciso chamar a atenção de vocês de uma coisa. Eu podia ter usado a SK-Image, a scikit-image, para fazer essa conversão de XYZ para sRGB. XYZ to sRGB. Mas se eu fizesse, ela já ia fazer com que toda a resposta ficasse entre 0 e 1. Quando fosse maior que 1, ele clipava para 1. Quando fosse menor que 0, ele punha 0. Então, aqui nesse caso, eu estou deixando primeiro de fazer isso e estou tentando imprimir o valor mínimo e o valor máximo. E depois eu crio um outro sRGB clipado, que eu limito essas cores entre 0 e 1, porque se eu quiser entregar isso para a Matplotlib, a Matplotlib vai exigir que as cores estejam entre 0 e 1, senão ela vai dar erro. E você nota que, quando eu peguei todas as cores possíveis visíveis, elas não se escrevem no sistema sRGB. Tá? O sistema sRGB, como a gente tinha visto, ele é muito menor do que a ferradura inteira. Ele é só um triângulozinho lá no meio. Então, você vê que teve cores com componente negativo e com cores com componente maior que 1. Tá? Agora, claro, quando eu clipei, essa negativa virou 0 e esse cara ficou 1. Tá? E aí eu posso vir aqui fazer um plot figure, né, que eu estou chamando de 15 por 10 de tamanho. Estou usando aqui um subplot, criando um subplot com uma projeção 3D, e estou usando esse eixo scatter com as posições X, Y e Z, e para desenhar pontos de tamanho 5
mas com essa cor que está aqui do clipado, não com a cor original, porque senão daria problema. E aí isso aqui vai gerar uma superfície cheia de pontos, com todas as cores numa superfície no sistema CIE-XYZ. Tá? E aí, para enxergar onde estão os eixos, eu vou desenhar aqui estariam os x, né? X de 0 numa ponta, x1 na outra, y00, z00, vou desenhar uma linha vermelha. Aqui no y, vou desenhar uma linha verde e um azul. E a imagem que a gente vai ver de todas as cores visíveis no sistema XYZ é esse sólido que está aqui. Aqui está a linha vermelha, de 0 a 1, está aqui a linha azul, a verde não dá para enxergar, que ficou por trás desse emaranhado de coisas. Aqui está preto, e aqui, à medida que você chega para lá, você vai ficando branco. Tá certo? Então, esse é o sólido de todas as cores visíveis. É interessante a gente notar isso, porque, em muitos casos, a álgebra ela tem estruturas legais, como espaços vetoriais, etc., para soma e tal. Mas aqui a gente vê uma coisa que é bastante perturbadora, que cores elas são como vetores, mas elas só têm significado dentro desse espaço que está aqui. Claro que o XYZ é muito mais difícil da gente trabalhar, depois no sRGB a gente vai ser mais fácil, porque fica só um cubozinho, né? Nós vamos ver. Mas é interessante essa questão aí, que é uma coisa que faz com que cores seja um assunto bastante delicado. Bom, se eu quiser desenhar o RGB, tá, eu posso simplesmente fazer o mesmo plot, só que agora botando, em vez de botar aqui, que eu tinha posto CIS, as coordenadas x, y, z, eu vou botar as coordenadas R, G e B aqui. Tá? E vou continuar, mas percebe que eu estou usando as coordenadas RGB da conversão em que tem números menor que 0 e maior que 1. Mas aqui eu vou botar entre 0 e 1 porque ele precisa dessa interpretação para mostrar as cores. E aqui, de novo, vou botar o plot e vou ver essa figura que está aqui, que é uma figura, é um cubo, tem um cubo aí dentro, mas todas as cores visíveis são maiores do que o cubozinho. Claro que se eu agora colocar o S clipado no lugar, em vez de botar só o sRGB, aí eu já vou ver o cubo arrumadinho, porque eu peguei todos os pontos que estavam fora de cada uma dessas faces e trouxe para as faces. E aqui seriam as cores preto para o branco, aqui está o vermelho, verde e azul e verde. Tá aqui uma mistura que não está dando para ver direito aonde que estão as coisas. 0 a 1, 0 está aqui embaixo, 0. O 0, 0 está lá atrás, né? Então, aqui estaria... então, essas cores que estão difíceis de ver dessa forma. Bom, se eu quiser agora ver como é o ambiente do CIE do Lab, como são as cores do Lab, eu vou usar essa função aqui, que vai da SciCast Limit, que vai simplesmente converter de XYZ para Lab, e vou fazer os desenhos com o Lab. Só que eu vou, como L a B, L é a luminância, eu quero botar a luminância para cima, na direção que está aqui, como a Matplotlib desenha desse jeito, eu vou botar aqui 1, 2 e 0 ao último. Quer dizer, o último eixo red vai ser no Z, que vai variar de 0 a 150, os outros de menos 100 a 100, porque o sistema Lab ele tem valores negativos. Ele é um sistema que tem valores negativos significam uma cor e positivos significam outra cor. Eles são de cores oponentes, vermelho para verde, azul para amarelo, etc. Então, aqui está o quanto de cores é possível ver no sistema Lab de uma folha de papel que tenha a reflectância que eu queira ter, quer dizer, que eu consiga desenhar ela. Se eu projetar aqui no plano x, y, z, que é para ir naquele sistema CIE, x pequeno, y pequeno, y,
eu vou primeiro zerar ele aqui, vou calcular a soma em todos os eixos, né? Quer dizer, do x mais y mais z, para todos os pontos que estão ali. Como eu vou dividir aqui pela soma, eu vou fazer uma transformada. Eu vou tirar os zeros que estão nessa soma e escrever igual a 1, porque eu não vou querer dividir 0 por 0, que vai dar erro. Então, quando a soma dos três é 0, como são três números positivos, é porque todos eles são zeros. Tá? Então, aqui eu vou ter o x pequeno, y pequeno, e aqui o y grande, que é o próprio. Tá? E vou desenhar isso de novo agora num plot 2D, né? Onde tem x e y, e aqui essas cores que estão aqui. Está aqui aquela ferradura que nós já tínhamos visto aqui. Lembra que a ferradura ela contém todas as cores. Aqui o preto ficou aqui no 00, porque da forma como a gente calculou, ele não tem luminância. Tá? Então, esse aqui é o trabalho de vocês, que agora, aqui com essa explicação, eu espero que tenha ficado mais fácil para vocês resolverem. Tá, ok? Então, vamos agora aqui.